Queridos irmãos e irmãs, hoje quero falar sobre algo essencial para a nossa caminhada cristã: a fé. A fé é a base de tudo o que acreditamos, o elo entre nós e Deus, e a força que nos sustenta nas dificuldades. Se olharmos ao nosso redor, veremos um mundo cheio de incertezas. Todos os dias somos desafiados a lidar com problemas, dúvidas e muitas vezes com situações que parecem impossíveis de resolver. É nesses momentos que a fé se torna crucial. Ela é a âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades e o combustível que nos impulsiona a continuar caminhando, mesmo quando o futuro parece nebuloso. Hoje, quero abordar o que é a fé, como podemos fortalecê-la e como ela transforma nossas vidas. Quero que você saia daqui com o coração cheio de esperança e renovado pela certeza de que Deus é fiel e nunca abandona aqueles que confiam nele. O que é fé? A fé é muito mais do que uma simples crença. Não se trata apenas de aceitar que Deus existe, mas de confiar no seu caráter, no seu poder e nas suas promessas. Hebreus 11:1 nos dá uma definição profunda. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que a fé nos conecta com o invisível, com o sobrenatural. Ela nos permite enxergar além das circunstâncias e acreditar no que Deus está fazendo, mesmo quando ainda não vemos os resultados. É como uma ponte que nos leva do natural ao sobrenatural. Veja a vida de Noé. Ele foi chamado por Deus para construir uma arca em um tempo em que nunca havia chovido. Noé poderia ter duvidado, questionado ou temido o que as pessoas diriam, mas escolheu confiar em Deus. Sua fé o levou a obedecer, e essa obediência salvou a sua família e marcou a história da humanidade. Irmãos, o que Deus está pedindo a você hoje? Será que Ele está te chamando a dar um passo de fé, mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto? Lembre-se, a fé verdadeira começa onde termina a nossa capacidade de entender. A fé não depende das circunstâncias. Uma das maiores lições que aprendemos na Bíblia é que a fé não é condicionada pelo que vemos ou sentimos. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo nos diz: "Vivemos por fé e não pelo que vemos." Isso nos ensina que a nossa confiança em Deus não deve ser baseada nas circunstâncias, mas na certeza de que Ele está no controle. Lembre-se da história de Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações, mas ele e sua esposa Sara eram idosos e não tinham filhos. Humanamente falando, era impossível. Mas Romanos 4:20 e 21 nos diz: "Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus tinha poder para cumprir o que havia prometido." Assim como Abraão, precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A fé não significa que ignoramos a realidade, mas que acreditamos que Deus tem o poder de transformá-la. A fé nos leva à ação. Tiago 2:17 nos lembra: "A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta." Isso significa que a fé verdadeira é visível em nossas ações. Não se trata de apenas declarar confiança em Deus, mas de viver de acordo com essa confiança. Veja o exemplo de Pedro. Quando Jesus o chamou para andar sobre as águas, ele precisou sair do barco. Ele poderia ter ficado onde estava, seguro, mas a fé o levou a dar um passo em direção ao impossível. Mesmo quando começou a afundar, Pedro clamou por Jesus e o Senhor o segurou. Quantas vezes ficamos presos ao medo, sem coragem para dar o primeiro passo? A fé nos chama a agir, a sair da nossa zona de conforto e a obedecer à voz de Deus. Seja qual for o desafio que você está enfrentando, lembre-se de que Deus honra aqueles que confiam nele e tomam atitudes baseadas nessa confiança. A fé é a chave para vencer as tempestades. As tempestades da vida vêm para todos nós. Jesus nunca prometeu que seríamos poupados das dificuldades, mas prometeu que estaria conosco em todas elas. Em Marcos 4:35-41, vemos Jesus acalmando a tempestade no mar, enquanto os discípulos estavam aterrorizados. Ele perguntou a eles: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Essa pergunta ecoa até hoje. Quantas vezes permitimos que o medo tome o lugar da fé? Em vez de olhar para o tamanho da tempestade, Jesus nos chama a olhar para Ele. Ele é maior do que qualquer vento ou onda que enfrentamos. A fé não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar em Deus apesar dele. É a coragem de dizer: "Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas confio que Tu estás no controle." Queridos, a fé é o que nos sustenta, nos direciona e nos aproxima de Deus.
Não importa o tamanho da sua dificuldade hoje, lembre-se de que o Deus que move montanhas está ao seu lado. Ele te chama para confiar nele, para entregar seus medos e para viver uma vida baseada na certeza de que ele é fiel. Que possamos, como Paulo, declarar com confiança: sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Hoje Deus está te chamando para renovar a sua fé, para deixar de lado as dúvidas e medos e para se apegar às promessas dele. Não importa quão pequena você acha que sua fé seja, o Senhor nos lembra que, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Oremos, Pai querido. Hoje nos colocamos diante de Ti com corações humildes, reconhecendo que muitas vezes nossa fé é frágil. Senhor, ajuda-nos a confiar mais em Ti, a olhar para além das circunstâncias e a crer no impossível. Fortalece a nossa fé, Senhor. Ensina-nos a caminhar por fé e não pelo que vemos. Dá-nos coragem para agir conforme a Tua palavra e para obedecer a Tua voz, mesmo quando não entendemos o Teu plano. Obrigado porque Tu és um Deus fiel, que nunca nos abandona. Que cada coração aqui presente seja renovado pela certeza do Teu amor e cuidado. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E se essa mensagem falou ao seu coração, curta e compartilhe para abençoar mais vidas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos que fortalecerão sua fé e trarão paz ao seu espírito. Que Deus o abençoe e guie cada um de seus passos.